Povo de Deus, 12 de fevereiro de 2021, quinta semana do tempo comum, sexta-feira, sextou, né, como dizem por aí. Para nós sextamos também na presença da palavra de Deus. No evangelho de hoje, Marcos 7, de 31 a 37, vai dizer assim: Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muitos impressionados diziam: Ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos, amados irmãos e irmãs, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a palavra de Deus e a nossa postura diante da palavra. Jesus é a palavra de Deus, é a palavra que se fez carne e habitou no meio de nós. A palavra, como vai dizer o evangelista João, lá, capítulo 1, versículo do 1 ao 18, que eu recomendo que você leia depois. Por meio dessa palavra, tudo foi feito e sem ela nada foi feito. Por meio da palavra de Deus. E se nós pegarmos Gênesis capítulo 1, vai falar lá algumas vezes, né? Cada vez que Deus vai criar alguma parte da criação, né? Segundo o que está descrito na primeira narrativa, que é Gênesis capítulo 1, e Deus disse, Deus disse, Deus disse, né? Ou seja, a palavra de Deus, é a palavra que cria, é Jesus, é o Senhor. Pois bem, essa palavra que vai dizer que versículo 37 tem feito bem todas as coisas. Meus irmãos, pela palavra de Deus, não tem como fazermos nada errado, se de fato estivermos em comunhão com a palavra de Deus. E aqui a palavra de Deus, é claro, Jesus, a palavra de Deus, é a palavra escrita que nos foi deixada aqui na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada. Essa palavra que abre, de fato, que foi pela palavra de Jesus disse, Efatá, abre-te. Imediatamente os ouvidos se abriram, a língua soltou e começou a falar sem dificuldade. Nós também podemos ser abertos à palavra de Deus e com isso nos soltarmos na presença do Senhor. Falarmos dele sem dificuldade. Quantas pessoas têm dificuldade de falar do amor de Deus, de falar do Senhor? Se fala de tanta coisa no mundo, nós conversamos nas nossas redes sociais de tanta coisa, mas quando é para falar de Deus, a gente percebe uma certa dificuldade. Abre-te, Efatá. Deus quer falar através de você, a palavra de Deus. É a palavra que o Senhor vem trazer para mim e para você. Que Ele nos ama. E a nossa postura com relação à palavra de Deus é o que? De escuta e obediência. Isso não vai acontecer conosco, que aconteceu lá na primeira leitura. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 8. Houve também uma abertura ali. No caso daquele homem do Evangelho, abriu-se os ouvidos, soltou-se a língua. Nesse caso aqui, você for ler depois esse trecho, Gênesis 3, de 1 a 8, justamente quando a serpente aparece, e aparece com uma palavra, contrária à palavra de Deus. O que a palavra de Deus tinha dito para Adão e Eva? Podeis comer de qualquer árvore, do fruto de qualquer árvore aqui do jardim, só não dessa, que no dia que comer dessa vai morrer, que é a chamada árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a serpente vem com a sua palavra, dizendo, não, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. E aí é interessante porque ela coloca uma outra palavra. No dia que vocês comerem desse fruto, dessa árvore aí proibida, vocês serão como deuses. Colocou aqui a tentação. Aí vai dizer o versículo 6. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para obter conhecimento. E colheu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ele comeu.
O pecado é assim, né? Atraente aos olhos, apetitoso, dá vontade. E a pessoa presta atenção que quando a gente vai pecar, a gente não peca sozinho, não. A gente quer meter os outros no meio também. A Eva fez a mesma coisa, Adão, e eles pecaram e comeram. E aí o versículo 7 vai dizer, né? Então os olhos dois se abriram, não como o personagem lá do Evangelho. Vendo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava pelo jardim à brisa da tarde, Adão e sua mulher esconderam-se do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas assim acontece conosco. Nossos olhos se abriram para o pecado. Por isso, Deus disse, ao dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Já vai dizer a palavra de Deus. Pois bem, agora os olhos se abriram, eles perceberam nus, veio a malícia, veio a vergonha, veio tudo aquilo que acompanha o pecado. E o pior, se esconderam de Deus. O pecado nos leva a nos esconder de Deus, a ter medo de Deus, a ter medo do Senhor. Então foram se esconder por medo de Deus. Veja as consequências de não atender a palavra de Deus. A palavra tinha sido muito clara. Podia comer de tudo, só não dessa. Mas quando nós não escutamos a palavra de Deus, escutamos a palavra da serpente, que nos causa transtornos, com a vergonha, o pecado, o medo de Deus. E aí o Salmo vai nos colocar: feliz aquele cuja falta é perdoada. Salmo 31. Feliz aquele cuja falta é perdoada. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse, eu irei confessar meu pecado e perdoar-te, Senhor, a minha falta. Não podemos esquecer que nosso Deus é um Deus de misericórdia. Não tenhamos medo de Deus, mas a obediência à tua palavra, vamos nos aproximar dele, confessando os nossos pecados, nos arrependendo, e a misericórdia é certa sobre nós. E vamos nos agarrar mais à palavra de Deus, ter ela como direcionamento para a nossa vida. Ela que abre os caminhos, ela que abre de fato a nossa inteligência, o nosso querer, nossa vontade para as coisas de Deus, para a felicidade verdadeira. Então, meu irmão, minha irmã, vamos rezar todos os dias, pedindo ao Espírito Santo de Deus, move-te em mim, me leva a descobrir as riquezas da palavra de Deus, a ser obediente a essa palavra, a não trocá-la por outras palavras. Eu não quero a palavra da serpente, eu quero a palavra de Deus. Maria passa na frente, pisa na cabeça da serpente. A Senhora, que é o nosso modelo de obediência à palavra de Deus, nos ajuda a também nós sermos obedientes a essa palavra. Meu irmão, minha irmã, desejo a você e a sua família graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo.